Estranho. Boa noite, pessoal. Uma imensa alegria estar aqui com vocês, apresentando esse tema tão importante nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre liderança. Mas antes eu quero me apresentar para quem não me conhece ou que está me seguindo há pouco tempo. Meu nome é Odete Branquer, sou mentora, palestrante e treinadora. Atuo com foco no desenvolvimento de competências comportamentais e atitudes profissionais para desenvolver profissionais a construírem uma carreira promissora e se destacarem no mercado de trabalho. Nesta live de hoje, nós vamos tratar de uma competência extremamente importante, que é a liderança. Uma competência, uma habilidade tão requisitada no mercado de trabalho, principalmente durante a pandemia se fez essa necessidade mais premente, e pós-pandemia, e demonstrando assim quantos problemas que o setor de recursos humanos está enfrentando. E criamos este tema para te ajudar, para ajudar você a desenvolver essa habilidade e criar um repertório de atuação e de resultados promissores para a sua equipe e transformar o ambiente que você está dentro junto com a sua equipe, na sua empresa, e, na verdade, para te preparar. Também quero dizer que esta live é para você que é líder, você que almeja esse cargo de liderança, mas também para você que quer se superar, melhorar dentro do seu ambiente de trabalho, no seu negócio, e melhorar como líder, trabalhar essa competência da liderança nos seus relacionamentos, nos seus grupos, nos trabalhos de voluntariado, nas entidades. E ela se faz extremamente importante, porque trabalhar com pessoas não é uma missão tão tranquila, mas nós precisamos das pessoas. Por isso que preparamos essa live com muito carinho para você. E se você tiver dúvidas durante a apresentação do conteúdo, você pode colocar as suas perguntas, que ao final vamos procurar responder todas. E também, durante a live, se você gostar do conteúdo, eu peço que você dê seu like e também compartilhe, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir o que temos para falar hoje. Eu vou convidar a Giovana Fischer, que é minha convidada especial desta noite, para tratar desse assunto muito importante. E deixa só aqui um pouquinho aí para conversar comigo. Olá, deixa eu ver onde é que está aqui. Então, enquanto a minha convidada não entra, olá, Giovana, tudo bem com você? Sim, boa noite. Boa noite, essa é a Giovana Fischer, especialista no desenvolvimento de lideranças, atua no mercado há mais de 20 anos, né, Giovana? Isso mesmo. Tem uma passagem nesse campo de desenvolvimento humano maravilhoso, transformando a vida de muitas pessoas, né, Giovana? Isso mesmo. Boa noite a todos. Então, eu estava falando para o pessoal que nós escolhemos esse tema devido à sua grande importância no mercado de trabalho agora, especialmente nesse período de pós-pandemia. E eu quero começar aqui, Giovana, tratando dos problemas que os líderes vêm enfrentando nesse mercado de trabalho, e de acordo com as pesquisas que têm
sido feitas a nível mundial, né? 42% das empresas estão focando, na verdade, elas estão priorizando o desenvolvimento de lideranças por conta de todos os problemas que os líderes estão enfrentando na área de gestão de pessoas. E um dos mais destacados nesse momento, que está sendo trazido à tona nas mídias, é o movimento mundial conhecido como a Grande Renúncia. A renúncia de emprego, que começou esse movimento na Europa, foi para os Estados Unidos, está chegando agora aqui no Brasil, e que tem mexido muito com as empresas, né, especialmente o setor de RH, por conta da saída do pedido de desligamento de grandes profissionais, de grandes talentos, onde eles têm se rebelado contra a cultura organizacional tóxica, a imposição do poder, a carga de trabalho excessivo, né? As condições de trabalho extenuantes, em que floresce a ansiedade, a fadiga, o estresse, o esgotamento, né? O medo, a frustração, a renúncia crescente à vida familiar, esse distanciamento da vida familiar, né? Então, esse movimento ele está mais focado entre os jovens da geração Y e Z, né? Também eles alegam nisso que há um assédio, uma insegurança, a falta de reconhecimento e o sentimento da falta de pertencimento dentro da empresa. E nos dias de hoje, pós-pandemia, né, Giovana, onde muitas empresas fecharam as portas, a gente observa todo esse movimento de jovens pedindo a demissão, fazendo essa renúncia do trabalho. Aí vem toda essa questão de que mais pesquisas estão sendo realizadas em muitos países, mostrando claramente que a pandemia abriu os olhos de milhões de trabalhadores em todo o mundo, e que agora rejeitam a situação do trabalho anterior à pandemia e repensam as suas vidas, e em especial as condições de trabalho, porque a pandemia, na verdade, despertou neles que a vida é um fechar, um piscar de olhos, que a vida é curta e que ela atinge a todas as raças, status, gênero, idade. E chama atenção esse despertar, né, dos jovens nos dias de hoje, na verdade, e a gente observa no nosso entorno aqui também esse movimento. E em meio a tudo isso, né, Giovana, e a todos que estão nos ouvindo, está o trabalho do líder. O trabalho do líder para exercer essa importante competência que é a liderança, como a pandemia, trabalho remoto, as várias formas de trabalho agora, desafios da economia, gestão de incertezas. Vivemos num mundo líquido, incerto, cheio de incertezas, não temos certezas de mais nada. Na verdade, nunca tivemos certeza, vivemos num mundo de incertezas, né? A necessidade premente de reter talentos e que mais que a baixa produtividade, o desentendimento de equipes, fofocas, a baixa produtividade, que é um dos grandes problemas, os conflitos internos, a deficiência da comunicação. Olha só, que grande missão tem o líder diante desses desafios, desses problemas que se apresentam. Então, Giovana e ouvintes, participantes, é preciso muita valentia, muito conhecimento, muita sabedoria para enfrentar este momento atual e também estar preparado para solucionar conflitos, dar feedbacks, que você é especialista também em feedback, fornecer o feedback adequado, então reter talentos, promover o desenvolvimento dessas pessoas,
Ser flexível, afinal de contas, o líder também não pode ser um carrasco, tem que ser flexível. Como lidar, como equilibrar isso tudo. Ser imparcial, olha só, saber se comunicar, ouvir, desenvolver a empatia, cuidar de processos. Giovana, quero que você fale, contando sua experiência como uma especialista no desenvolvimento de líderes, como o líder pode estar enfrentando tudo isso e que você tem para nos dizer a respeito de todas essas estatísticas, essas pesquisas e esse movimento dos jovens. Contigo a palavra. Tá bom. Boa noite a todos. Na verdade, o que a Odete comentou, essas coisas já acontecem há muito tempo. Mas nos últimos, né, por causa da pandemia, da internet, da facilidade de comunicação, isso se espalhou muito mais. O movimento não. O movimento que a Odete comentou, ele começou pós-pandemia. O que acontece? As pessoas não, anotem, todos aí, anotem isso. As pessoas não vendem mais o tempo delas por dinheiro, não trocam mais o tempo de qualidade por dinheiro. Então, tem muitas empresas que já perceberam isso e estão fazendo um trabalho para que isso, para trabalhar isso, porque ainda é muito difícil, né? Tem empresas que não se deram conta e quanto mais rápido elas se acenderem, se atentarem para isso, mais rápido elas vão poder desenvolver e trabalhar, porque é uma situação, é verdadeira, as pessoas não trocam mais o tempo delas por dinheiro, ok? Por quê? A gente enfrentou uma pandemia, a Odete falou, né, que o mundo de incertezas sempre foi, mas com a pandemia ficou muito evidente. Eu acho que eu nunca tinha passado por um momento assim, porque a doença veio e já não sabia nada, absolutamente nada. Então, sim, dá uma desestabilizada muito grande. Eu só quero perguntar, vocês estão ouvindo com eco a minha voz ou tá ok? Parece-me que está com um pouco de eco, é isso? Eu tô sentindo, eu acho que eu vou tirar o fone aqui, aí vamos ver se fica melhor, tá? Alguém pode se manifestar se está ouvindo? Está tudo certinho? Estou te ouvindo, Melhorou? Estou tirando o fone. Estão dizendo que Estão conseguindo ouvir agora com eco? Estão dizendo melhorou? Que tem... O dela? É o dela que... Desculpa, Giovana, é o seu que está com eco aí, parece. Tu tiraste teu fone? E estão falando que só o meu saiu e eu entro novamente. Ok. Tá normal aqui para pode ser? Tá normal? Uhum, tá bom agora? A minha filha aqui ao lado está testando aqui para me dizer se está bom. Tá bom? Fala um pouquinho, Giovana, para a gente testar aqui. Eu acho que sim, né? Não, ainda tem eco. Ainda tem eco? Que estranho, né? Acontece. Não... Acontece, né? Deixa eu Mas saio novamente. Sai, Giovana, daí você entra novamente, que vamos ver se vai melhorar, tá bom? Tá bom. Tá, deixa eu ver aqui. Júlia, eu chamo aqui. Deixa eu... Ainda com eco as pessoas estão. Deixa eu ver aí, vamos ver se a Giovana entra. Vamos chamar ela. Deu. Vamos ver Oi. Melhorou, pessoal? Quem está ouvindo? Melhorou? Tem ainda eco? Eu acho que ainda tem. Não sei se melhorou um pouco. Pessoal, vocês podem se manifestar para ver se tem eco ainda, senão nós vamos adiante. Tá, Fala, Giovana, um pouquinho para a gente testar aqui. Pode falar.
Então vamos lá, né? Eu estava comentando sobre esse movimento. As empresas elas precisam se atentar para esse movimento quanto antes. E qual é a forma de corrigir isso? De a gente controlar esse movimento? Trabalhando as lideranças, né? Trabalhando as lideranças, trabalhando as pessoas, entendendo que quando a gente fala, até o Odete, especialista em desenvolvimento de líderes, na verdade, líderes são pessoas, né? A gente parece que tem uma diferença, né? Então, o primeiro passo, a primeira pergunta que o líder precisa se fazer é: por que eu escolhi ser líder? O que acontece? A maior parte das pessoas entendem a liderança como uma promoção, como um cargo, como um crachá. E não é. E quando elas se deparam com essa situação, elas entram em pânico. Por quê? Porque elas não desenvolveram as competências necessárias para ser um excelente líder. Né? A Odete sabe muito bem trabalhar com isso, que é o autoconhecimento. Então, um líder, ele precisa entender que ele vai precisar fazer gestão de conflitos, ele vai precisar dar feedbacks. Inclusive, antes de vir aqui para a live, eu estava em treinamento em uma empresa e a gente estava, na verdade, batendo um papo sobre feedback, da importância dessa ferramenta de gestão. E aí, enquanto o líder ele tiver essa percepção de que é um cargo, que é uma promoção, ele pode estar pisando num terreno meio difícil. Por quê? Porque ele fica preso pelo crachá, pelo poder do crachá. E, na verdade, não, né? Não é por aí. O líder, ele precisa fazer um movimento de servir. E isso a gente estava falando agora. Servir, gente, isso é tão bonito, porque as pessoas confundem. Servir não é fazer para o outro. Servir não é fazer pela minha equipe. Eu vou servir a minha equipe através do meu conhecimento, do meu treinamento, do meu acompanhamento. Eu vou servi-los para que eles consigam fazer um excelente trabalho e no final todos vão ser reconhecidos. Todos. Porque quando a minha equipe brilha, quem brilha sou eu. A gente pode olhar isso no time de futebol, né, Odete? O time ganhou, eles vão falar, ok, do time, mas eles vão falar do técnico. O técnico perdeu, o técnico não soube trocar a pessoa, o técnico não soube fazer. Então, esse movimento que está existindo nada mais é do que a facilidade das pessoas conseguirem trabalhar com outras coisas, ou elas acreditam que elas não precisam de tanto, né? Não precisam daquela casa, daquele carro, daquele tudo, que isso não é o mais importante. O importante é estar vivo e feliz, estar vivo, saudável, ter tempo de qualidade com a minha família, ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. E os líderes, eles fazem parte desse processo como? Eles sendo agentes para que isso aconteça. Eu posso ter tempo de qualidade trabalhando. Não preciso sair da empresa para isso. Mas da forma como é feito hoje, é muito ruim. Mas muito é por quê? Porque os líderes não foram preparados para isso. Quem é Exatamente. faculdade e aprendeu sobre liderança? A gente tem tem uma disciplina, psicologia organizacional, um semestre e perdido lá no meio, a não ser que teve alguma reformulação, né? As pessoas se preocupam com o técnico e depois, quando elas passam para ser líderes, elas precisam aprender muitas competências novas. Então, a liderança, na verdade, é um conjunto de competências, né? A liderança é a competência de fazer com que as pessoas façam, que elas fiquem felizes e que tenha muito mais resultados. Não é um conto de fadas. As pessoas às vezes confundem, né? Não é um conto de fadas. Liderar é levar as pessoas ao resultado. Essa é a ideia. Sim, Giovana, então nós temos um grande problema que eu comentei, que eu trouxe, né? Eu gostaria que você citasse, antes da gente entrar na parte do desenvolvimento do líder, o que ele de fato ele precisa, né? Então vimos que o mundo enfrenta uma grande transformação na área de trabalho, as várias formas de trabalho, né? E esse movimento incrível dos jovens, essa ousadia, coragem, dessa mudança que tem, que para nós, na nossa idade, é mais difícil. Então, eu vejo essa ousadia dos jovens fazer esse enfrentamento, buscando melhores condições. Então, esse, de fato, é um problema. E aí responde, primeiramente, a pergunta, por que desenvolver essa competência? Porque a liderança não é apenas no ambiente de trabalho. O nosso foco aqui, com certeza, é profissional, né?
Mas a liderança, ela se dá em todos os aspectos da nossa vida, até liderar a si mesmo. Não é verdade? Eu preciso ter essa competência na minha vida para liderar a minha vida, afinal de contas, a vida, a família. E se eu não desenvolver essa competência, Giovana, eu vou assumir um cargo, como você falou, vou assumir esse cargo de liderança e vou me sentir frustrado, porque não é apenas uma caneta, uma ordem, uma imposição de ordem, como eu relatei lá dos problemas. Você precisa ter toda um cabedal de conhecimentos que formam um arcabouço na sua vida para cumprir essa missão com clareza de objetivos, com competência e que traga resultados para a equipe e também que construa uma carreira, um currículo promissor para o líder e traga resultados para a empresa que ela tanto precisa. Então, não é uma missão tão fácil, não é verdade? É. E antes da gente entrar como é que é, nas bases, nos elementos essenciais, nas competências paralelas que ele tem que desenvolver para se tornar um grande líder, conta para os ouvintes uma experiência relatada por um líder no seu dia a dia com a equipe. Qual é Tá. a maior dificuldade que eles relatam? Só para o nosso público entender. Vou até aproveitar, fazer um paralelo antes de responder a tua pergunta, só o seguinte. A liderança que nós temos hoje, na maioria das empresas, é aquela liderança, assim, os líderes ainda estão presos ao modelo de liderança, é como se eles ainda precisassem, sabe, o datilógrafo? O datilógrafo está datilografando. Sim. Hoje a gente tem computador, a gente tem mensagem de voz, a gente tem mensagem de vídeo. A máquina de escrever ficou no passado. E hoje a liderança que aplica ainda na maior parte das empresas é aquela antiga, sabe? Tudo andou muito rápido, tecnologia, coisas novas, possibilidades. O mundo. Nós estamos aqui, tu estás na tua casa, eu na minha. A gente está falando com pessoas, podemos falar com pessoas no mundo todo, e a liderança é aquela liderança antiquada. Ficou presa, sabe? Como eu não vou largar isso aqui. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem fazer. A maior dificuldade, uma das maiores dificuldades que eu vejo, e eu passei isso essa semana ainda, é de demissão. As pessoas saindo por causa do líder, né? Teve um caso de uma empresa que eu fui chamada, aonde a falta de clareza, a falta de liderança, a falta de entendimento causou uma confusão tão grande. Os funcionários bloqueiam o gerente, começa a ter um volume gigante de pedir demissão, e não estou nem falando de pandemia, isso foi antes da pandemia, tá? Os negócios param, os erros aumentam. É uma situação tão complicada, porque por falta de tato, por falta de entender que o que é liderar? Liderar é levar as pessoas ao resultado, mas não a qualquer custo, Não, certo? a qualquer custo, com certeza. Por exemplo, teve uma outra pessoa que foi promovida, ela foi promovida durante a pandemia porque teve o medo, né, de como é que agora vai trazer alguém de fora do mercado se a gente nem sabe como que vai ficar essa questão da pandemia. Então, promover alguém interno que eles acreditavam que poderia ser um bom líder. E era uma excelente pessoa, mas ele era um péssimo líder. Por quê? Porque ele olhava só o resultado lá no final, ele tratava as pessoas muito mal e ele não era uma pessoa má. Você entende? Mas ele não sabia Sim. fazer. Mas, Giovana, eu preciso entregar o resultado, eu preciso melhorar o índice, eu preciso, ok, mas quem vai fazer isso? Você vai fazer isso sozinho? Não. Mas ele tem que entender. Eu disse, não, mas não funciona dessa forma. Então, de novo, a gente parou para fazer processo de mentoria, de coaching, de avaliação. A empresa tem a perda de produtividade. As pessoas, gente, as pessoas boicotam. E se eu tenho uma equipe que me boicota, como que eu vou entregar o resultado? Percebem? É uma coisa que leva a outra, né? Fofocas, rádio corredor, perda de talentos. Eu perco talentos pelo fato de não saber liderar, sabe? E isso é Uhum. muito, muito. Tanto que
como eu trabalho com isso, como eu estou no dia a dia, por isso que eu digo assim, a gente está preso numa liderança adequada, sabe? Não Uhum. evoluiu e aí acontecem essas dificuldades. A dificuldade de comunicação, a dificuldade de pedir coisas, de Sim, fazer com que as pessoas façam, né? E aí causa uma confusão, perda de tempo, de energia. As de tudo, né? pessoas não conseguem inovar, e nós estamos falando de inovação o tempo todo. Empresa que não inova vai ficar parada no espaço, né? Mas se eu tenho esse tipo Exatamente. que não sabe a liderar, ele vai fazer o quê? Vai ter pessoas com medo, e pessoas com medo não sugerem, pessoas com medo não entregam, e uma coisa vai levar. Pessoas infelizes não produzem, não é verdade? E você falou um fato muito importante ali, o líder que vem com aquela imposição de poder, que não tem esse preparo, esse tato, ele vai encontrar o quê? Resistência. Então, quanto mais ele vai persistir nisso, mais resistência ele vai ter, né? Mas Então, quando o é, líder começar a entender isso, ele vai mudar o trato da sua mas equipe. eu tenho uma preocupação que eles de verdade, muitos, né? Tem alguns não, mas muitos de verdade não sabem que é diferente. Por quê? Porque eles estão saindo de uma operação, então eles são táticos, e eles precisam dar um pulo, um salto para ser estratégico. Tá? Sim, Estratégico, é verdade. cuidar de tudo isso que a gente está falando. Mas ele não sabe, ele não tem o recurso, o conhecimento, que é o que tu comentou, ele não tem. Ele não tem porque veio da operação, ele sabe de processos. E aí, o medo de repente largar o meu processo e ficar sem ter o que fazer. Eu já escutei isso, tá? Mas se eu passar, eu vou ficar sem fazer nada. Eu disse, não, você vai ser líder. Essa é essa é a questão. É verdade. Eu também vivenciei muito isso no. Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá cortando? Alguém pode se manifestar se estão ouvindo direitinho? Né? Porque eu estou tendo uma sensação de que está cortando a conversa. Alguém pode se manifestar se está tudo ok, se dá para ouvir, né? Mas enquanto ninguém se manifesta, Giovana, vamos adiante. E aí eu trouxe aqui também essa questão seguinte, que o líder hoje, o principal papel do líder é a criação de uma nova realidade de trabalho. Saindo, então, obrigada, Remedial, por se manifestar aqui dizendo que está tudo ok. Saindo daquele padrão antigo, da imposição de poder, onde vai encontrar resistência e onde vai ter essa manifestação, esse movimento que a gente percebe agora. E o novo modelo de liderança é a integração de tudo e de todos. Olha que interessante. A integração de tudo e de todos e o grande retorno à essência. Tudo começa dentro. A Giovana, quando eu vi isso, quando eu li isso nas pesquisas que eu venho fazendo, de trazer essa nova percepção de que tem que se voltar para a essência e tudo começa dentro. Aí eu trago aqui agora para a gente começar a trabalhar o desenvolvimento então dessas competências. O que o líder precisa? Na verdade, ele precisa, em primeiro lugar, se autoconhecer. Porque o líder que não se conhece, ele não se entende. Quem não se conhece, não se entende. E se ele não se entende, como é que ele vai entender a equipe? Ele precisa conhecer os pensamentos, como ele enxerga o mundo, as percepções que ele tem do mundo, entender as percepções que o outro tem, entender as crenças que ele tem, né? Entender os seus talentos, que talentos que eu tenho para comandar uma equipe. Entender também quais são meus pontos fortes, quais são minhas fraquezas. Afinal de contas, nós estamos sempre em busca da perfeição, do melhoramento. Então, se o líder não consegue voltar para a sua essência, conhecer a si mesmo, né? Conhecer como ele pensa, como ele age, os sentimentos, as emoções, como ele pode liderar alguém? E aí eu trago um ensinamento aqui de Gandhi, que dizia assim, se você não consegue governar a si mesmo, não consegue governar os outros.
Aí eu só troco a palavra aqui de governar por liderar, liderar. Se você não consegue liderar a si mesmo, como eu falei lá na frente, que a liderança, na verdade, ela tem a ver com a sua vida também, de você saber ser protagonista e liderar a si mesmo. Como eu vou liderar uma grande equipe, onde cada um tem sua forma de pensar e ver o mundo? Eu vejo assim, tu tens filhas grandes também, às vezes como é difícil, né, de liderar dentro da própria família, porque tem suas percepções de mundo. Então eu preciso me conhecer, me entender, para entender todos esses paradigmas que envolvem o ser humano. E aí tem aquela máxima que diz assim: coloque a sua máscara primeiro, para depois ajudar o passageiro que está ao seu lado. Então volte-se para você, conheça-se você, para depois poder comandar alguém. Você concorda com isso? Essa primeira habilidade que o líder tem que desenvolver, se autoconhecer? Na verdade, o autoconhecimento para mim é sinônimo de vida, né? Não tem como não passar esse processo. Então, de novo, eu acho que se a gente separar a pessoa do líder, o líder é uma pessoa. Então, não tem como eu sendo uma pessoa e eu não fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, o líder ele precisa enxergar primeiro como uma pessoa, precisa enxergar primeiro ser para depois ter. Por quê? Porque se eu colocar a máscara primeiro nos outros, por exemplo, e não colocar em mim, eu vou conseguir ajudar pouquíssimas pessoas. Elas vão morrer e eu vou morrer junto. Então eu preciso estar bem, eu preciso estar inteiro. Isso não é egoísmo, gente, isso é altruísmo, porque quando eu fico bem, se eu estou bem, se eu sei me liderar, se eu estou com a minha família, com a minha saúde, né, com a minha alimentação, com os meus horários, se eu estou bem, eu vou conseguir fazer bem a muito mais pessoas. E esse é um trabalho que eu gosto muito, porque quando a gente fala, né, da liderança, a gente na hora lembra comunicação, feedback e tal. Mas isso tudo vem o ser humano. Vem o ser humano. Ele precisa, primeiro, se conhecer. Gente, o que é autoconhecimento? É tudo que a Odete falou, e principalmente a possibilidade de abrir, ampliar visão, né? Ampliar a visão de mundo, entender que as pessoas são diferentes e que bom. Eu e a Odete, a gente tem treinamento há o que 3 anos, né, Odete? Mais ou menos, 3, 4 anos. Sim, A Odete é muito diferente de mim, mas nós nos complementamos, certo? isso. E isso que é o que a gente está falando, e com isso a gente tem resultado. Eu não vou, eu tenho que ser alguém igual para fazer a live comigo. Não, tem que ser complementar. E aí fica muito mais rico. Então, quando eu me conheço, quando eu sei o que eu tenho de positivo, eu sei as minhas forças, as minhas fraquezas também vão diminuir. Pessoas, elas acabam botando toda a energia na fraqueza, né? Bota energia no que é bom, né? Potencializa o que tu tens para tornar a coisa mais leve. Eu falo muito de uma liderança leve, uma liderança que você consiga sair no final do seu dia e nossa, esse dia valeu muito a pena. Foi fantástico. Mas para isso eu preciso me conhecer, eu tenho certeza absoluta. Gente, se você é líder, se você não é líder, se você quer ser líder, faça um trabalho de autoconhecimento. A minha vida, a minha carreira, o meu tipo de empresa, de negócio, mudou a partir do processo de autoconhecimento. E está muito melhor. E eu compartilho também isso, quanto a minha vida mudou com o autoconhecimento. Quando eu comecei com esse processo, está ali a Amy Joy, né, do programa meu Deus, agora fugiu o nome. Ajuda ali, Amy Joy, é um programa que eu assisto todos os dias de meditação, né? Clube do Alvorada, agora veio, onde tem um projeto de autoconhecimento fantástico. Mas vamos adiante. Giovana, eu tenho outra habilidade que o líder precisa desenvolver, e eu gostaria também de ouvir depois você, que é a gestão das emoções. E aí eu trago aqui os 5 grandes pilares da inteligência emocional, falado pelo Daniel Goleman, tratado pelo Daniel Goleman, um grande psicólogo, né? Que ele trata os 5 pilares, que primeiro, eu preciso a autoconsciência, conhecer as minhas emoções.
Se eu não estou autoconsciente, se eu não me conheço, eu não estou autoconsciente das minhas emoções, como é que eu vou entender as emoções dos outros? Então, ele traz 5 pilares, que primeiro é a autoconsciência, conhecer as minhas emoções, o gerenciamento das minhas emoções, que seria, então, controlar as suas emoções, a automotivação, que é aprender a gerenciar e racionalizar antes de tomar qualquer decisão. Esses 3 pilares iniciais, que é conhecer, gerenciar e automotivar, está relacionado às minhas emoções. E os outros 2 pilares, que é a empatia e o desenvolvimento das habilidades sociais, ou então, mais diria assim, que ele trata aqui como a interpessoal, como é que é? Relacionar-se interpessoalmente e saber lidar com todas as habilidades sociais, elas estão focadas no outro. Então, primeiro eu conheço as minhas emoções, gerencio, me automotivo e depois eu vou entender, para depois entender as emoções dos outros, a empatia, esse trato, essa delicadeza, essa capacidade de lidar com as emoções dos outros e criar grandes laços de comunicação, de desenvolvimento, de habilidade. E porque eu preciso entender o que me faz sair do controle, quais são os gatilhos que desencadeiam minhas emoções, que eu perco o controle quando eu me deparo com um conflito que envolve a equipe. Sim, É importante essa habilidade, não é? com certeza. A questão da inteligência emocional, na verdade, assim, ó, a gente não deve represar as nossas emoções, né? Mas a gente precisa ter todo esse conhecimento para poder saber que não é aquele momento que eu estou com muita raiva que eu vou chamar alguém para dar um feedback, por exemplo, certo? Mas eu devo sentir raiva, tem que cuidar para não bloquear as nossas emoções. Mas eu não vou descarregar a minha raiva no momento errado. Se eu sou uma pessoa que tenho esse conhecimento, autoconhecimento, voltando ao autoconhecimento e gerenciamento das minhas emoções, eu vou conseguir lidar com isso. E da mesma forma, a partir daí eu consigo olhar para o outro. Porque quando eu estou envolvido, estou no piloto automático, eu sempre falo, né? A pessoa entra no piloto automático e vai, o resultado disso talvez não seja tão bom. Aí eu escuto, Odete, assim, ó, mas fica falando isso tudo, mas a minha empresa tem muito resultado. A gente está muito bem. E a gente sabe de líderes, né? Vamos lá, Steve Jobs, né? Citando, que é muito fora, né? Do que a gente, tudo do que a gente deseja de liderança. Sim, tem empresas que dão muito resultado, que tem muito resultado, mas a que custo? E outra pergunta, poderia talvez estar o dobro, o triplo desse resultado? Eu acredito que sim. E com um custo pessoal e social muito menor. Conhecer a emoção Isso. faz parte disso. Conhecer a nossa emoção faz parte de a gente sair do piloto automático, só ir fazendo e depois dizer: mas eu nasci assim, eu cresci assim, sempre Gabriela. Não, esse negócio de Gabriela para mim não cola, não pode, né? Não, não tem mais espaço para isso com a quantidade de informação que a gente tem, né, Odete? É Muita verdade. informação disponível né, na internet, gratuita, então não dá. Então, autoconhecimento e inteligência emocional. Quer saber lidar com as emoções Verdade. nossas e dos outros. Exatamente. E a outra habilidade que o líder precisa para desenvolver a sua liderança, vejam, a liderança é uma competência comportamental, é uma habilidade, mas o líder precisa desenvolver outras para poder trabalhar com as pessoas, para poder gerenciar essas equipes e trazer resultados para a empresa, para si mesmo e para toda a equipe, para que todos cresçam juntos, na verdade, é a comunicação. O líder que não sabe se comunicar, que é uma grande competência também, o líder que não sabe se comunicar, que não sabe passar a atividade dos processos, que resultado ele pode esperar? Ele precisa, na verdade, primeiro, de novo, voltar ao seu autoconhecimento,
gestão das emoções e conhecer os modos de comunicação, porque a comunicação ela não se dá apenas com a palavra, né, Giovana? Ele tem que ter a capacidade de olhar para aquele colaborador e só com a expressão, com o tom de voz que ele está falando, agindo, ele sabe que aquele colaborador não está bem. Então, para fazer os encaminhamentos devidos, e também para que ele possa auxiliar, para que ele não comprometa toda a equipe. Então, o líder, ele precisa desenvolver a comunicação, a forma como ele se comunica consigo mesmo e a forma como ele se comunica com a equipe. E você tem se deparado com isso quando você está desenvolvendo os líderes Na no seu verdade, processo? claro, a comunicação é resultado de uma série de coisas, mas no meu entendimento, a raiz da maior parte dos problemas dentro das empresas. Eles falam muito, Olha mas só. não conseguem se comunicar. Então, a primeira dica que eu dou da questão da comunicação é saber expressar exatamente a sua expectativa. O que você espera daquele trabalho? Qual é o resultado que você quer que aquela pessoa te traga? Seja claro. E aí, o claro vem muito assim, ó. Se eu já sei o que eu quero, normalmente eu não passo completo, porque eu já sei, mas sei, a outra pessoa não. Aí vem retrabalho, erros, insatisfação do cliente, insatisfação do colaborador, consequentemente, menos lucro, e aí uma coisa leva a outra. Então, a comunicação, no meu entendimento, é a raiz dos problemas, porque ela está envolvida no feedback, ela está envolvida na gestão de conflitos, ela está envolvida na delegação de tarefas, na, né, na passagem das tarefas também. Então, ser claro é dizer, ó, eu quero uma caneta azul, Bic, assim, ó, mostre, sabe? Desenhe se precisa, né? Tem gente que não, que só fala em pé no corredor e vai falando e manda um e-mail e as pessoas não leem, ou quando leem, elas leem a partir da visão de mundo delas, né? Então, eu nunca vi isso na minha frente. E, de repente, o outro já faz todos os dias. E eu quero que a outra pessoa adivinhe. Gente, é perda de tempo adivinhar. O negócio é clareza. Daqui a pouco essa pessoa já sabe, e daí você vai, sabe? Então, uma coisa leva a outra, mas a comunicação. E tem pessoas que evitam falar para não se expor, elas têm muita vergonha. Então, de novo, o processo de comunicação está muito ligado ao processo de autoconfiança. Se eu não sou autoconfiante, eu também não comunico direito, né? Então, percebe que uma coisa vai levando a outra. Sim, Giovana, eu esqueci também de falar que o líder precisa ter a capacidade de ouvir, né? Que não basta apenas se comunicar, ele precisa ouvir e às vezes silenciar, É, silenciar, né? Na verdade, o né? ouvir, no meu entendimento, quando a gente está falando de uma comunicação, é isso em casa, no filho, isso é na família, isso é na liderança, né? É a escuta ativa. Eu vou ouvir Isso, para entender e não para para responder. entender. A maior parte das Isso, pessoas ouve para já responder. A pessoa nem terminou de falar para, né, para mostrar que ela que tem razão, que o jeito dela que tá certo, e assim vai. Né? Gente, tudo é treino, tá? Não são habilidades treináveis, com certo? certeza. Por isso que nós estamos falando em desenvolvimento. Você pratica, pratica, né? Giovana, eu ouvintes também que estão ouvindo, né? Eu sempre, assim, tive muita essa deficiência na minha vida, porque enquanto a pessoa estava falando, eu já estava pensando que eu ia responder. E aí, quando eu estudei, quando eu li aquele livro, A Comunicação Não Violenta, eu aprendi muito que você primeiro tem que ouvir a escutativa, porque atrás, às vezes, de uma conversa tem uma necessidade, tem um problema aí que você precisa, de fato, ouvir. Aí, entender os perfis das pessoas, como elas se comunicam, que elas gostam do toque mais próximo, sabe? E então, o líder precisa, de fato, desenvolver essa habilidade. E passando mais algumas, porque hoje nós estamos trazendo apenas algumas habilidades complementares que o líder tem para exercer essa grande competência que é a liderança. E eu quero trazer aqui o domínio das três autoridades, que é a intelectual, porque seu líder, na verdade, ele não entende o trabalho, os processos, a técnica. Como é que ele vai comandar uma equipe, né, Giovana?
Então, o líder, ele precisa ter esse conhecimento técnico, mas tem principalmente, como ele lida com pessoas, desenvolvimento das habilidades. E, então, o primeiro desse domínio das autoridades é o intelectual, o outro é moral. O líder que na verdade não sabe motivar, não sabe fazer junto, que não é o exemplo, porque muita resistência do colaborador é porque o líder não é o exemplo, não é o exemplo ético, não é o exemplo moral, e a outra autoridade é humana. E o trabalho bem feito, ele é importante, mas o trabalho bem feito com as pessoas felizes. Será que tem esse olhar humano por trás disso? Aí trago a máxima também, né, que o ser humano não é um meio, mas um fim em si mesmo. E quem disse isso foi Immanuel Kant, que disse que a maior imoralidade é tomar o ser humano como um meio e não como um fim. E então viemos aqui para construir o mundo juntos, um aprendendo com o outro. Com o meu exemplo, você aprende, e com o teu exemplo, eu aprendo. Né? Não se impõe sobre os demais uma boa forma de convivência humana, se constrói juntos. Então, quando o líder tem essa intenção, esse entendimento, essa abertura de ter o domínio dessas três autoridades, intelectual, moral e humana, ele vai conseguir, de fato, exercer uma liderança mais eficaz. Você concorda? Né? Você comentou do exemplo, existe, isso é comprovado cientificamente, que com o passar do tempo a gente acaba repetindo comportamentos com as pessoas que a gente mais convive, né? E a liderança é assim, né? Eu não tenho um comportamento adequado e eu quero que a minha equipe tenha. Não vai funcionar. Ou como que eu vou cobrar de alguém? Ela está o dia inteiro no celular, se ela fica o dia inteiro no celular, fazendo coisas particulares, obviamente. Como que eu vou cobrar do outro se eu mesmo não faço? Tá? Então é importante a gente entender que é a mesma coisa, tá? Bocejar, vai bocejar. Isso é reflexo. O líder, nós somos espelho, né? Então as pessoas estão refletindo o tempo todo, sempre. Então é muito, 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 muito importante. É entender que, de novo, se eu não fizer esse processo, eu vou ter uma dificuldade gigante. Lembra que eu comentei? Pedidos de demissão, problemas de entrega, problemas de baixa qualidade. Isso vai uma coisa. Não existe milagre, existe um processo da construção. A coisa da construir juntos é fantástica. Porque Construir juntos. carregar tudo sozinho, se eu posso dividir isso e entregar muito mais. Essa é a ideia. As pessoas, Tem um ensinamento. pessoas não são pessoas como é que chegam ao resultado que são felizes. Pessoas felizes é que chegam ao resultado com mais facilidade. Isso mesmo. Pessoas felizes produzem mais, né? Tem inteligência, tomam decisões mais inteligentes, tem mais inteligência emocional, né? E tem um ensinamento do taoísmo que eu gosto muito, Giovana, que diz assim que o grande líder é aquele que as pessoas dizem, nós a fizemos. Isso Ou aí. nós o fizemos juntos, não eu fiz. E como tem líderes que dizem assim, eu fiz, olha, até mudar a forma de fala, né? Sabe E qual eu quero trazer antes. Oi, desculpa. parte? Eles falam assim, ó, manda um e-mail para o chefe, o líder, né? Manda para o diretor da empresa. Quando ele atinge um resultado positivo, eu fiz o resultado do mês. Quando o resultado é negativo, ele manda a minha equipe errou, entende? Então, acontece o que fiz. E quando não acontece, foi porque a equipe errou. Nunca. Porque a equipe errou. Eu fui numa palestra onde a pessoa foi dar um exemplo de um prêmio que eles ganharam e era a gerente de RH, passou a palestra inteira dizendo: eu fiz, eu sugeri, eu pedi, eu que indiquei, eu. No final, eu nem sei mais qual era o prêmio. Aquilo me chamou tanta atenção.
Eu disse, nossa, ela não fez nada sozinha. Então, ficou muito feio É. até, principalmente uma profissional, Uhum. né? Eu fiz, eu consegui, eu sugeri, tudo era eu disse, nossa, que desagradável. Que desagradável, verdade. Já que estamos caminhando para o final também, né, Giovana? Tem mais para falar, mas o tempo está curto. E olha só, se você quer ser um líder, se você pretende, né? Se você já é um líder, se você pretende, então, exercer esse cargo, essa missão importante, né, Giovana? Porque é uma missão incrível, linda, trabalhar com pessoas. Você tem que gostar de pessoas. Não é o status apenas, não é o dinheiro, não é o poder que isso te dá, mas é você estar ali sendo um instrumento para transformar, para ajudar essas pessoas a crescerem e transformar. Dizem que, na verdade, ninguém transforma ninguém, mas você pode ser um instrumento que está favorecendo para que as pessoas cresçam, se desenvolvam, e então entra o exemplo, entra ali o autoconhecimento, a gestão das emoções, e lidar com impessoalidade. Olha, a impessoalidade, o respeito, eles estão muito presentes, devem estar presentes, devem acompanhar o líder aí, porque se eu sou tendencioso, imparcial, na minha liderança, eu vou ter resistência, vou ter aquele grupo que não vai se sentir feliz, vai se sentir excluído, não pertencente, né? E você concorda que essa impessoalidade, esse atributo é importante na liderança? Ah, Eu vejo como um fator, né, indescritível aí. com certeza, até porque a gente, na verdade, assim, ó, as pessoas deveriam, quando a gente fala da construção, né, todas olharem para um objetivo final. Qual é o objetivo final? Né? É menos, eu falo, menos CPF e mais CNPJ, certo? Então, eu estou olhando para o final. Se eu sou imparcial, se eu sou tendencioso, eu gosto mais de pessoas com determinado comportamento, com determinada, né, personalidade, eu acabo deixando várias outras que de repente têm muito mais para acrescentar em determinadas coisas por causa das minhas escolhas, das minhas, sabe, cria-se panelinhas, cria-se, e isso é bem complicado. Por quê? Porque você até pode chegar num resultado, mas poderia ter muito mais resultado. Então, é menos Muito mais importante. CPF mais CNPJ, menos egotismo, né? Que não é egoísmo, é excesso de ego. O excesso de ego e a imparcialidade. Quando eu olho para mim, quando eu sou o primeiro, que eu tenho autoconhecimento, é tudo aquilo que a gente já falou, uma coisa vai levando a outra, inteligência emocional, tal, é muito difícil que eu seja parcial. Se eu tenho tudo isso construído, né? É muito difícil eu ser parcial. Eu vou ser imparcial porque eu desenvolvi a minha emoção, eu sei dos meus atributos, eu sei do que eu preciso melhorar, eu sei de várias coisas, eu consigo olhar o outro. Então, isso acaba indo por água abaixo. Então, assim, é a opção, né? É isso aí. Então, Giovana, a outra questão que eu trago, que eu tenho acompanhado bastante, é a lifelong learning, que quer dizer aprendizado ao longo da vida. Sabe-se também que muitos profissionais, muitos líderes que estão no mercado, eles não buscam o desenvolvimento. Eles estão no modelo antigo e o mundo mudou. As formas de trabalho estão mudando radicalmente. A tecnologia veio ali para chacoalhar a gente. E eu, assim, eu me sinto, eu me percebo uma pessoa extremamente estudiosa, atenta, e eu fico pensando, gente, mais um termo ali, ó, long, como é que é? Deixa eu ver aqui, lifelong learning. É. Aprender constantemente. E eu vi esses dias uma história, uma entrevista de um senhor de 95 anos fazendo universidade, cursando, né, um curso superior. Aquilo foi encantador. E quantas pessoas hoje que pararam no tempo? Parar no tempo não dá mais para quem quer ser líder, né, Giovana? Ou para quem é líder. Por isso que eu digo, estão parados na liderança da máquina de escrever e nós já estamos no metaverso. E tem gente lá na época da Era da Pedra das Cavernas com o TACAP, né? Então, É precisa verdade.
precisa se resgatar porque é complicado. Está cortando a ligação, está cortando a ligação. Então, Giovana, estamos chegando ao final. É, verificamos, então, que esses conhecimentos que nós abordamos, que são as habilidades complementares para exercer essa competência importante que é a liderança, precisa... Saiu. Voltou, né? Tá voltando, né? Então, o líder precisa desenvolver essas habilidades, precisa, de fato, desenvolver essas habilidades para trazer resultados para a sua carreira, trazer resultados para a empresa, se destacar no mercado de trabalho, construir uma sociedade justa, melhor, né? Então, ele tem um papel importantíssimo, e lidar com pessoas é uma missão. É uma missão. Então, se você não gosta de pessoas, não adianta querer lidar. E nós precisamos um dos outros. E desenvolver essa habilidade é um diferencial no seu currículo, é um diferencial na vida em sociedade, porque em todos os ambientes você precisa ter essa habilidade, né? E se alguém, na verdade, tem uma pergunta para fazer, a gente pode estar aqui mais uns minutinhos para responder. E também a live vai ficar gravada, né, Giovana? Para as pessoas poderem assistir. E se vocês entendem que esse assunto foi relevante, vocês podem entrar lá na bio, pode entrar lá no feed do meu Insta, né? Pode compartilhar, pode fazer as suas considerações, tá? E estamos abertas, né, Giovana, para aprender, para contribuir, para colaborar, para melhorar quem está aí. E também, você também tem um curso, né, Giovana, que trata da formação de líderes. Tu podes falar um pouquinho desse curso também, que também, quem tiver interesse, ele pode acessar na tua bio, é isso? Eu tenho um curso de feedback, né, que eu chamo Feedback na Prática. É um curso online, onde eu ensino o passo a passo para que as pessoas consigam dar um bom feedback. Já como o nome diz, ele é um curso que você vai estudar e vai colocar na prática. E eu recentemente reativei o meu canal no YouTube. É um canal onde eu coloco toda semana um vídeo novo sobre liderança. Então tem vários assuntos, tem muito conteúdo. Gente, é gratuito, vão lá. É o meu nome, Giovana Fischer, né? Giovana Fischer Wilbert, vocês já vão conseguir localizar. Fala sobre equipe, sobre liderança, sobre baixo rendimento, sobre uma série de coisas e é muito rico, né? Para quem quer entender e conhecer e ter dicas sobre liderança. E o meu Instagram Ótimo. é giovana.coachbnu, acho que, não sei se o pessoal consegue ver aí. Não está aparecendo ali, mas pode procurar como Giovana Fischer, que já aparece lá, giovana.coach, né? Isso. Então, eu também, na verdade, tenho um curso na plataforma da Hotmart, que a pessoa pode acessar através da bio no Insta, né? Que se chama Empreendendo a Vida e a Carreira, onde eu trabalho muito essa questão do desenvolvimento das competências comportamentais. Ela não é focada apenas em liderança, mas eu trato ela dentro do curso. E se você que está nos assistindo tem interesse em se desenvolver, cumprir essa missão com conhecimento, com clareza, com sabedoria, construindo uma carreira de sucesso, né? Tem ali, tem muito conhecimento à disposição. Nós construímos esses cursos com muita dedicação, né? Por exemplo, o feedback é uma ferramenta, é um instrumento importantíssimo nas mãos do líder, né? Para ele atuar e conhecer também toda essa parte do autoconhecimento, do desenvolvimento de competências é necessário. Então, Giovana, você está com a palavra para você se despedir, né, da equipe que está aqui, que estamos chegando ao final. Eu também te agradeço profundamente a tua participação, tua colaboração, por você estar sempre à disposição, né, contribuindo para ajudar nessa transformação, para ajudar no desenvolvimento, no crescimento das pessoas. E o teu trabalho é magnífico, é digno, é maravilhoso, Giovana. Você é uma pessoa maravilhosa e incrível. Obrigada. E a sua
Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E eu realmente acredito que nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ter mais alegria, mais felicidade, mais resultados, mais dinheiro no bolso, sabe, mais saúde, mais prosperidade. Tudo está ligado a um movimento, né? Que nem eu digo, a um movimento, por exemplo, de entrar num canal de YouTube e assistir um vídeo que não custa nada. É só esse movimento. Comecem, comecem. Por quê? Porque a liderança ela é uma missão, ela não é um cargo. Liderar não é Mas, missão, é uma missão, não é um cargo, não é um crachá. Então, precisa gostar de pessoas, como a Odete disse, de desafios, precisa querer entender que, da mesma forma que a tecnologia evolui, a liderança precisou evoluir, porque nós não somos mais as pessoas que datilografam. Eu gostei disso hoje, eu estou falando. Mas ficou preso no passado. Um manda, outro obedece. Sabe, a construção de respeito. As pessoas me dizem, mas tem que ter um pouco de medo. Não, tem que ter medo, tem que ter respeito. Tem que ter respeito. respeito. Medo bloqueia. O respeito Mas, expande, certo? Então, isso. ó, pessoal, esse curso da Odete, a Odete ela é uma pessoa que preocupadíssima com os detalhes, com o complemento, com a profundidade. Então, tenho certeza que os nossos cursos, eles se complementam. Esse complemento. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou conseguir dar um bom feedback. Isso, para mim, é fato. Se eu me conheço, É esse. eu consigo dar um bom feedback. Porque eu controlo minhas emoções, eu sei o momento, eu sei como funciona. Não vou para o feedback como um desabafo, como uma explosão de raiva, e sim como uma ferramenta de gestão. Então, pessoal, fica o convite, né? Tanto no link da bio da Odete, no link da bio, na minha bio, tem o link para o YouTube, tem o link para o curso, mas se entrar no YouTube e procurar também, né? Chega, tá lá. É bastante conteúdo muito bom. Rico, né? Então tá, Giovana, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente, que estiveram aqui conosco, prestigiando. Agradeço imensamente a participação de cada um. E fica o convite para a próxima, né? Todas as terças-feiras também você tem uma live, né, Giovana? Que trata de assuntos muito especiais nessa questão de liderança e desenvolvimento de pessoas. Isso eu Às trago terças, 8 horas, é isso, né? 5 da manhã. Também são lives que ficam gravadas, mas às vezes vocês, por exemplo, tem pessoas que estão assistindo a live e tal, ou vão assistir depois. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma situação que eu, né, do meu dia a dia, da minha liderança e tal, que eu não consigo resolver, ou que eu gostaria de ouvir. Falem, né? Deem sugestões, porque às vezes Isso. às vezes não, a gente consegue com certeza ajudá-los nisso. Então, vamos trocando ideias, podem mandar perguntas. Essa live toda semana eu comecei a fazer porque eu adoro ensinar, né? Adoro. Sim, E eu disse, eu tenho meu canal no YouTube, eu tenho meu aqui o Insta, mas pode ter mais formas, né, de tá passando conhecimento aí. com certeza. Então, muito obrigada a todos. Encerramos por aqui, então. Obrigada, Giovana, mais uma vez pela sua participação. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui.